Olá, senhores, sejam bem-vindos. Vamos conversar a respeito dos pontos principais da ação penal, beleza? Bem timidamente mesmo, ou seja, esse término da fase pré-processual e o início da ação processual, beleza? Que inicia, uma nova fase, que é a fase de ação penal. Segundo o professor José Frederico Marques, a ação penal, senhores, ação penal é o direito de invocar-se o poder judiciário para aplicar o direito penal objetivo, beleza? José Frederico Marques. E segundo o professor Tourinho Filho, diz que a ação penal é o direito de se pedir ao Estado juiz uma decisão sobre um fato penalmente relevante. Senhores, por força do princípio constitucional, por força da Constituição, o Estado ele só pode punir o violador da norma penal incriminadora através de uma ação penal. E entre nós vigora o devido processo legal. Maravilha. E você deve observar que o Estado ele só vai agir se for provocado. Há uma verdadeira inércia da jurisdição. Se a parte provocar, o Estado vai agir. Beleza? Jurisdição, dizer o direito. O Estado, irá dizer o direito se for provocado. Beleza. Agora, senhores, para que o direito, para que o direito seja dito, essa ação penal, para que ela seja proposta, precisa ter alguns requisitos, algumas condições. Temos condições gerais e condições específicas, beleza? Condições gerais de uma ação, possibilidade jurídica do pedido é uma condição geral da ação. O pedido deve ser possível juridicamente. Não é possível você pedir, para condenar o sujeito num crime de adultério. Por quê? Porque adultério não é mais crime desde 2005, belezinha? Até aqui? Muito bem. Legitimidade para a causa, legitimatio ad causa, diz respeito à ocupação nos polos ativo e passivo. Legal? Agora, a ação penal ela só pode ser proposta por quem for titular, beleza? Até aqui, interesse de agir. É a relação, senhores, entre a situação antijurídica denunciada e a tutela jurisdicional requerida. Então, possibilidade jurídica do pedido, legitimidade de parte, interesse de agir, e a doutrina, parte da doutrina entende que deve haver o quê? Justa causa. O que é a justa causa? É o lastro mínimo de prova capaz de fornecer arrimo à pretensão. Uma vez que a simples instauração do processo atinge o estado de dignidade do imputado. Beleza? Muito bem. Agora, senhores, nós temos a possibilidade jurídica da ação, legitimidade de parte, interesse de agir e justa causa. Temos também as condições específicas de procedibilidade. Não basta condições gerais, tem de condições para preencher os requisitos, se necessários, evidente. As condições específicas, de procedibilidade, ou seja, representação na ação penal pública condicionada à representação no prazo de 6 meses, a partir do conhecimento, descobrimento da autoria, legal. Requisição do ministro da Justiça na ação penal pública condicionada à requisição que não tem prazo, Observa-se o prazo decadencial, o prazo prescricional, perdão, não tem prazo. A representação, o prazo é decadencial de 6 meses, a contar do descobrimento da autoria, já que requisição do ministro da Justiça também é uma condição específica de procedibilidade. Ocorre que não tem prazo, observa-se o prazo prescricional do crime. Entrada do agente no território nacional, senhores, nas letras A e B do inciso 2 do artigo 7º e do parágrafo 3º do mesmo artigo. Ou seja, aplicação da lei penal brasileira condicionada, ou seja, o agente tem de entrar no território nacional. Se ele não ingressar no território, você não consegue aplicar. Autorização da Câmara dos Deputados, senhores, para o processo contra o presidente da República. Muito bem. Então, nós temos as condições
gerais da ação e as condições especiais, específicas de procedibilidade. Beleza? Então a ação ela pode ser classificada como pública e privada. A ação penal pública ela pode ser incondicionada e condicionada. Condicionada a quê? A representação de quem? Do ofendido ou de seu representante legal. E condicionada à requisição de quem? Do ministro da Justiça. Beleza. Só que a ação ela pode ser de iniciativa privada. De iniciativa privada propriamente dita ou exclusiva, personalíssima e subsidiária da pública. Temos ação penal concorrente também. Senhores, a regra no ordenamento jurídico é ação penal pública, beleza? A regra no direito é de titularidade do Ministério Público. Ministério Público que por força do comando constitucional, artigo 129, inciso 1, é o dominus litis, ou seja, ele é o senhor da demanda, o Ministério Público, beleza? Até aqui. Na verdade, pessoal, essa proposta na ação penal de iniciativa pública, ela é feita sempre por meio de denúncia. Denúncia, petição inicial de uma ação penal pública. Senhores, além dos princípios processuais penais que informam toda e qualquer ação, temos alguns princípios específicos da ação penal pública. Vejamos os mais importantes, beleza? Ação penal pública, alguns princípios. Primeiro princípio é da obrigatoriedade. Princípio da obrigatoriedade, senhores. Desde o Código de Processo Penal de 1832, princípio da obrigatoriedade. Significa que, se presentes os requisitos para a propositura da ação penal, o Ministério Público, ele deve denunciar. Deve. Ele não tem o poder discricionário para apreciar a conveniência e oportunidade. Será que eu denuncio? Será que eu não denuncio? Não. A denúncia será oferecida. Beleza? Agora, evidente que temos exceção. Em 1995 nasceu a Lei 9.099. Então esse princípio da obrigatoriedade não é absoluto. Por isso que a doutrina chama obrigatoriedade regrada ou mitigada. Ou seja, nos crimes de ação penal, né? Nos crimes de menor potencial ofensivo, artigo 61 da Lei 9.099 de 95, onde a pena máxima não seja superior a 2 anos, cumulados ou não com multa em todas as contravenções penais, o Ministério Público, se presentes os requisitos legais, ele pode deixar de oferecer a denúncia e fazer a proposta de transação penal. Transação penal do artigo 76. Tudo certo? É um verdadeiro acordo. Então, senhores, fora os princípios que regem todas as ações, temos alguns da ação penal pública. Beleza? Pública. Obrigatoriedade. Obrigatoriedade. Desde o Código de Processo de 1832. O promotor, ele deve denunciar, deve processar o camarada. Mas, em 95, essa obrigatoriedade tornou-se regrada. Por quê? Se a infração for de menor potencial ofensivo, ele vai fazer a proposta, preenchidos os requisitos de transação penal. Indisponibilidade da ação, senhores. Se presentes os requisitos e oferecida a denúncia, o Ministério Público não poderá desistir da ação penal, artigo 42 do Código de Processo Penal, e do eventual recurso, né, que haja interposto, artigo 576. Mas nada impede, evidente, que ao final da ação o promotor de justiça peça absolvição, uma vez que ele é promotor de justiça e não de acusação. Só que esse princípio da obrigatoriedade e o princípio da indisponibilidade agora, ele é relativo. Ele é relativo. Por que relativo? Porque é o seguinte, senhores, a Lei 9.099 de 95, em seu artigo 89, fala da suspensão condicional do processo, sursis processual, beleza? O Ministério Público, após oferecer a denúncia e verificando o preenchimento dos requisitos do artigo 77 do Código Penal, ele vai propor essa medida, beleza? Suspensão condicional do processo. Então, obrigatoriedade não é mais absoluto, que temos o que? A transação penal.
indisponibilidade também não é absoluto. Por quê? Porque ele pode oferecer a denúncia e fazer a proposta de suspensão condicional do processo. Muito bem. Princípio da intranscendência. A ação penal, senhores, ela só pode ser proposta contra a quem se imputa a prática do delito, beleza? Então afasta a possibilidade de um pai, por razões humanitárias, o forte laço afetivo que tem com seu filho, sacou até aqui? Colocar-se no lugar deste para enfrentar o peso de uma persecução criminal. Se assim ocorrer, ele pode, inclusive, senhores, responder por autoacusação falsa lá do artigo 341 do Código Penal. Princípio da divisibilidade. Havendo uma ação por parte de um réu, princípio da divisibilidade, havendo uma ação por parte de um réu, sempre será possível intentar outra pelo mesmo fato contra outro acusado, coautor ou partícipe do delito. Beleza? Agora, senhores, rapidamente falando da ação penal pública condicionada, na verdade a representação é uma condição da ação, uma condição específica de procedibilidade, nada mais é do que a manifestação de vontade, tá certo? Do ofendido ou do seu representante legal. Ou seja, a anuência, é a concordância com a persecução criminal e a responsabilização pelo infrator. Vamos lembrar que, por força do artigo 88 da Lei 9.099, a ação penal pública é condicionada à representação no crime de lesão corporal leve, tudo certo? Grave, gravíssima e incondicionada. Leve, condicionada à representação, e lesões corporais culposas. A culposa não se mede o grau da lesão, seja leve, grave, gravíssima. Culposa depende da representação. A natureza jurídica da representação é condição específica de procedibilidade. Uma vez representado, ou seja, autorizado, o Ministério Público ele não está vinculado, não está obrigado a denunciar. A representação ela não tem formalidade, tá, pessoal? Deve apenas o ofendido indicar os elementos necessários à investigação, tá? Mas não existe fórmula sacramental, não existe, tá? Muito bem. Prazo da representação por força do artigo 38 do Código de Processo Penal e do artigo 103 do Código Penal, de 6 meses a contar do descobrimento da autoria e não é da data do fato, beleza? E não observado esse prazo material conta o dia do início, opera-se a extinção da punibilidade por decadência, extinção da punibilidade, beleza? Muito bem. Agora, senhores, o titular da representação, o ofendido como regra, tá? Quem representa? O ofendido representa ou seu representante legal, se ele for menor de 18 anos ou deficiente mental. Ah, mas o ofendido morreu ou foi declarado ausente. Beleza, a legitimidade é do CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, nesta ordem. Muito bem. Só que os interesses do ofendido e do seu representante legal colidiu, né? Colidiram os interesses ou ele não tem representante legal. Nomeia-se um curador, beleza? De novo, quem representa o ofendido, senhores, como regra, menor de 18 anos, doente mental, representante legal, maravilha. Colidência de interesse ou não houver representante, curador. E se o ofendido for morto ou declarado ausente, o cônjuge, ascendente, descendente, irmão. E se for pessoa jurídica, quem figurar no contrato social. Beleza até aqui? Agora, a quem é dirigida a representação, senhores? A quem é dirigida a representação? Ao juiz, o juiz vai reduzir a termo e encaminhar ao delegado para investigar, ou verificado o preenchimento dos requisitos, já manda promotor de justiça, que é a autorização. Ao promotor de justiça, você pode representar juntamente ao promotor de justiça, Ministério Público, e ao delegado, beleza? Uma vez representado, o ofendido pode se retratar por força do artigo 25 do Código de Processo Penal, sim, desde que a retratação seja feita antes do oferecimento da denúncia, salvo na Lei Maria da Penha, tá? Lei Maria da Penha, muito cuidado,
que na Lei Maria da Penha, o artigo 16 da Lei 11.340 de 2006, fala que a renúncia à representação será feita perante o juiz, ouvido o Ministério Público e antes do recebimento da denúncia. Lei Maria da Penha. Mas você não pode esquecer nunca que, por força da ação direta de inconstitucionalidade 4424, tudo certo? Que eles pediram um afastamento da Lei 9.099, né, nos crimes cuja aplicação seja da Lei Maria da Penha, senhores. Muito cuidado, porque eles decidiram que a ação penal no crime de lesão corporal leve, na Lei Maria da Penha, é pública e incondicionada. Tudo certo? Cujo acordo é da lavra do ministro relator, ministro Marco Aurélio. Belezinha? Até aqui? Então, muito cuidado com esses detalhezinhos aí. Eu gostaria de conversar com você só um pouquinho a respeito disso. Uma próxima oportunidade a gente vai falar da requisição do ministro da Justiça, prazo, se cabe retratação, e da ação penal de iniciativa privada, como é que funciona, e seus princípios informadores, beleza? Agora, senhores, toda e qualquer ação, condições gerais, pli, possibilidade jurídica do pedido, legitimidade de parte, interesse de agir, tem doutrina que fala justa causa, condições específicas, entrada do agente no território nacional, requisição, representação, etc. Autorização da Câmara para processar o presidente da República, alguns princípios informadores da ação penal de iniciativa pública, bem como suas exceções, legal? E um pouquinho da representação, que é uma condição específica de procedibilidade. Agora, rapidamente, só para dividir de novo, para você se situar, a ação penal pode ser de iniciativa pública ou de iniciativa privada. Pública incondicionada e condicionada. Condicionada aqui a representação de quem? Do ofendido ou do seu representante legal. E a requisição do ministro da Justiça. Já de iniciativa privada, ela pode ser exclusiva ou propriamente dita, personalíssima, subsidiária da pública. Temos ação penal concorrente que falaremos noutra oportunidade, beleza? Então estudem bastante, valeu. Qualquer dúvida estarei com vocês aqui, belezinha? Até aqui. Podem me adicionar no Facebook, só que na verdade eu extrapolei o número, 5.000 já atingiu, então facebook.com/Castelo com 2 L's, Castelo Penal, você vai seguir a minha página. E no YouTube, os vídeos gratuitos. Legal? youtube.com/Castelo Penal. Basta você se inscrever no canal. Valeu? Até uma próxima oportunidade. Sucesso, tchau.